Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui nos adaptando às novas rotinas, né? Com o uso da tecnologia, a gente espera poder passar por este momento e logo, né? Tão logo pudermos, a gente se encontra outra vez presencialmente. Mas até lá vamos fazendo uso desses recursos tecnológicos. Então, dando continuidade à nossa formação, né? Na história da psicologia, a gente passa hoje a comentar e considerar alguns outros tópicos, né? O nosso programa indica que a gente segue aqui falando sobre a história da psicologia clínica e o desenvolvimento da psicanálise como um desdobramento da constituição da ciência psicológica. Para falar um pouquinho da história da psicologia clínica, que seria em si o atendimento nos consultórios, o atendimento particular, o atendimento clínico, né? E por isso que se fala psicologia clínica. Para falar um pouco dessa psicologia clínica, a gente precisa pensar um pouquinho antes, voltar um pouquinho antes do tempo, né? Um tempo imediatamente anterior à psicologia que atendia, que fazia atendimentos individuais, atendimentos clínicos. Vejam que é diferente o atendimento clínico do o atendimento clínico da psicologia experimental, que é aquela psicologia do Wundt, dos instrumentos e dos aparelhos de medição. Pois bem, a história da psicologia clínica se inicia um pouco diante desse paradoxo do que representaria a saúde mental, as alterações neurológicas e comportamentais que levariam as pessoas a um estado de loucura. E aí é a partir desse ponto que a gente precisa, então, inicialmente considerar para que a gente chegue depois no conhecimento sobre a psicologia e a prática da psicologia clínica, né? Então, quando a gente considera que a psicologia clínica seja uma matéria, uma disciplina muito mais jovem que a própria psicologia, porque antes da psicologia clínica, nós já falamos, o Wundt já estava lá fazendo seus experimentos, né? Suas raízes são mais antigas. Durante toda a história, filósofos, teólogos, religiosos, xamãs, curandeiros, etc., eles que tiveram de se confrontar com as diversas formas de doença mental, tentando superar essas formas, né? A história mostra para a gente claramente que a doença mental, ela, por um tempo, coabitou com todas as sociedades e aos poucos ela foi incomodando e se tornando um problema, né? Um problema dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro de um lugar. Mas isso não era uma tarefa anterior para os psicólogos que não existiam na época. Quem lidava com isso eram os filósofos, teólogos, religiosos, xamãs, né? Principalmente xamãs e curandeiros. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, o livro A História da Loucura, vai retratar para a gente as perspectivas aí que o louco tinha, né? Que era como o louco era visto diante da sociedade. No primeiro momento, o louco era um enviado de Deus, era alguém que anunciava a própria palavra de Deus, descrevendo e dando direção até aquela comunidade lá, interpretando muitas coisas, inclusive em nome de Deus. Posteriormente, essas pessoas diagnosticadas como doentes mentais, elas eram consideradas perversas e punidas pelos seus pecados. Ah, os loucos eles começaram a incomodar com o seu peculiar jeito de existir, de andar, de falar, de se comportar. Então, se antes eles eram considerados como alguém anunciador da palavra de Deus, e na medida em que a sociedade se desenvolve, as comunidades vão crescendo, né? E o vilarejo ganha mais e mais habitantes, também pessoas portadoras de doenças mentais diversas
em algum momento passam a incomodar e atrapalhar a dinâmica das pessoas. Então são consideradas perversas. O entendimento inicial que se tem é exatamente esse. O louco não era alguém simplesmente desprovido de razão, de juízo, mas era alguém provido de perversidade, que deveria ser punido porque era alguém bastante pecador. Lá em 1652, Martinho Lutero descreve os loucos como sendo fracos de espírito, possuídos pelo demônio. O comportamento não habitual das pessoas com distúrbios mentais os sujeitavam a abusos cruéis. As pessoas serviam como bode expiatório convenientes quando surgiam calamidades como doenças e pragas. Então, toda a explicação que se tinha para uma praga ou para uma doença, uma calamidade pública que acontecia, era de responsabilidade dos loucos que praguejavam, que iam contra Deus, que eram perversos, etc, etc, etc. Antes do século XIX, as pessoas com doenças mentais ou eram julgadas por bruxaria ou eram tratadas como criminosos comuns, enviados para prisões ou trancadas nas chamadas Torres dos Loucos, que nada mais eram também que prisões especificamente destinadas a eles. Eles passavam a vida toda lá até morrerem, presos, trancafiados. Voltando mais um pouco ainda no percurso histórico, em 1330, casualmente, conta a história que quase que de maneira casual, mais ligada à prática da caridade, um convento acaba se tornando a primeira instituição para esses doentes mentais. Embora se tratasse de um convento, lá eles eram acorrentados, chicoteados, eles comiam apenas os restos da comida e recebiam purgantes e eméticos e ficavam sujeitos a sangrias. Purgante era uma prática muito comum naquela época. As pessoas eram submetidas a sangrias com a finalidade de se purificarem. Eles entendiam que há alguma espécie de impureza que estava no sangue, era preciso então tirar essas impurezas. Então, a sangria era uma prática comum, assim como também os purgantes tentavam eliminar a maior quantidade possível de toxinas, supostamente, toxinas que influenciavam na conduta e no uso, no mau uso da razão pelos loucos, né? Enfim, tratamentos à base de um funcionamento orgânico. As pessoas que tomavam conta deles não eram pagas, mas recebiam gratificações mostrando os doentes para o entretenimento do público em geral. Então a curiosidade sempre levou a humanidade a ações muitas vezes mórbidas, e uma delas era essa, né? Ir lá nos hospícios, olhar, ver, visitar os loucos, apenas com uma finalidade de entretenimento e não de visita ou alguma espécie de caridade. Nós podemos pensar que até então aí não havia nenhuma dignidade, né? Nenhuma ação voltada à dignidade e ao respeito das pessoas. Algum movimento começa a surgir na direção de uma reforma, né, institucional para os doentes mentais, mas isso vai acontecer lá com Philippe Pinel, que era um médico francês, vindo de uma classe social bastante abastada, inclusive bastante rico. O Pinel, na medida em que ele passou a fazer os seus atendimentos médicos, ele vai ficando decepcionado com aquilo que ele chama de ganância, de mesquinhez, intrigas dos seus colegas médicos. Ele vai ficando desgostoso com a profissão de médico. E aí ele muda-se para Paris e ali ele passa a atender a população pobre, cada vez mais, em vez da rica burguesia, que ele cada vez mais desprezava. Ele passa então a fazer esses movimentos. Em determinado momento da história do Pinel, ele tinha um paciente jovem que alternava momentos de mania e de depressão. Aqui um quadro bastante claro, inclusive de um transtorno afetivo bipolar,
né? E aí, num desses momentos, desses acessos aí de desespero, esse jovem paciente dele foge para uma floresta, fica lá escondido por um tempo, mas acaba sendo morto, atacado e morto por lobos. E isso comove Pinel profundamente, que passa a se questionar o que foi que faltou para ele, Pinel, curar esse homem. Qual foi a causa do comportamento deste rapaz, o que Pinel poderia ter feito para tentar o sofrimento, etc, etc. Pinel resolve então estudar mais detalhadamente os doentes mentais, e aí lá em colaboração mais para frente com outro médico, Joseph Dacan, ele faz várias pesquisas e publica muitos trabalhos até que, ao desenvolver seu método de exame, decidiu retirar as correntes que prendiam os pacientes, melhorando a alimentação deles, procurando usar imobilização mínima suficiente para manter apenas a ordem. Pinel começa a perceber que esse trabalho na contramão daquilo que se fazia até então com os loucos, né? Esse trabalho, essa prática dá um pouco mais de humanização e um pouco mais de dignidade a eles, que na maioria das vezes eram pessoas assustadas e sem entendimento da realidade circundante. E então Pinel começa então, a entender que muitos dos pacientes, para além da questão mental, eram pessoas assustadas e com medo. Dizia Pinel que algum grau de encanto à existência infeliz dos doentes mentais contribui, na maior parte dos casos, para diminuir a violência dos sintomas e, em alguns casos, para a eliminação total da enfermidade. Em alguma parte aqui, Pinel está coberto de razão e é muito bonito até ver a sua fala, mas já no finalzinho, para a eliminação total da enfermidade, é uma situação um pouco complicada, né? Nós sabemos que isso é algo bastante difícil de ser alcançado. E aí o êxito, né, das suas técnicas, essa forma diferente, mais humanizada de trabalhar, né, que ganha notoriedade, ganha destaque, conhecimento entre as demais pessoas, isso acabou levando à direção de um manicômio parisiense para doentes mentais do sexo feminino, que já naquela época, início de 1800, já contava com 8.000 internas. O nome do hospital é La Salpêtrière, que essa foto atualmente é o hospital, né, até hoje existe e funciona, bastante famoso ainda, mas se tornou aos poucos um grande centro de aglomeração de doentes mentais, e isso não era algo muito desejado entre as várias cidades que tinham essa prática. Nos Estados Unidos, no século XIX, também foram criados muitos manicômios e instituições de grande porte. Eles eram construídos geralmente afastados das cidades, em zonas rurais. E tinha como objetivo oferecer um tratamento, chamado tratamento moral e educação para os doentes mentais de todas as classes. Entretanto, a grande dificuldade do tratamento, inclusive por pessoas de outros países, inviabilizaram o êxito dessas instituições. De qualquer forma, eles trabalhavam com essa ideia de um tratamento moral que preconizava, entre outras coisas, o arrependimento e a confissão dos pecados, para que se pudesse alcançar então a cura para as doenças mentais. Esse foi um primeiro início aqui, né, o primeiro momento para se falar sobre a questão da saúde mental, das doenças mentais. E no decorrer dessa semana eu vou postar um outro vídeo continuando esses estudos. Espero que todos vocês estejam bem e que acompanhem a nossa matéria. Tendo alguma dificuldade, é só me enviar mensagem e a gente vai respondendo e acompanhando esse processo de perto, tá bom? Bom, obrigado, bom estudo para vocês aí, vamos em frente.